Hoje é 8 de julho de 2026 e eu quero começar aqui uma sequência de vídeos que eu não sei também se eu vou fazer todos os dias, mas eu quero começar a me acostumar a, a gravar vídeos, né? E aí, tem um tema que eu quero conversar hoje, que é sobre algo que a gente faz sempre. E o contrário disso, deste algo que eu estou falando, se chama agradecer. O contrário, né? Então a gente vê que as pessoas, elas falam muito sobre prosperidade e sobre agradecer. E agradecer é o oposto, é o contrário de reclamar, é o contrário de murmurar. E eu tô trazendo esse tema aqui porque essa noite, essa madrugada, eu acordei, eu já venho pedindo a Deus que me dê discernimento para saber as falhas e os pecados que eu venho cometendo sem sentir, sem perceber. E é muito bom e gratificante saber que o Espírito Santo que habita na gente, ele ouve as nossas petições e ele mostra. E aí, essa madrugada, eu acordei com um pensamento de que eu sou uma pessoa que murmuro muito, que eu reclamo muito. E eu sei o contexto porque me trouxe esse time, né? E aí, agora de manhã, eu vim buscar na Bíblia, na palavra, né? Aliás, de madrugada mesmo, eu já peguei o celular e pesquisei. Eu estava sonolenta, mas eu consegui pesquisar e vi que assim, a murmuração é um ato de reclamar ou resmungar com descontentamento. Ela vai além de um desabafo, é uma atitude de rebeldia e falta de fé, que questiona a bondade de Deus. Reclamar é como uma válvula de escape que pode levar à cura, mas murmurar é fechar o coração para a graça. Isso é muito pesado, né? Isso é muito forte. Pesado não, isso é muito forte. E eu lembro que essa madrugada, tá, gente? Na mesma hora, eu orei, eu pedi a Deus, eu agradeci pelo discernimento, porque Ele trouxe à minha memória essa questão da murmuração que eu vinha fazendo. E agora de manhã eu pensei, no meu devocional, qual parte que eu quero ler que possa me falar sobre murmuração? E eu lembrei que o povo que mais murmurou, que eu tenho conhecimento, né, foi o povo quando eles estavam saindo do Egito, eles estavam saindo da escravidão do Egito e indo em direção à terra de Canaã com Moisés, com Arão. E eu vim buscar, e o primeiro versículo que eu abri foi justamente em Êxodo 17, que o tema desse capítulo fala assim, a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. O primeiro versículo que eu li foi: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Mas aí eu quis voltar um pouquinho o capítulo para poder entender melhor. Então, o capítulo 14, ele fala sobre... o capítulo 14 fala sobre quando os egípcios estavam perseguindo a passagem pelo Mar Vermelho, quando os egípcios perecem no Mar Vermelho, e depois o capítulo 15 fala sobre o cântico de Moisés, e no final do capítulo 15, a partir do versos 23, fala que o povo de Israel chegou a um local chamado Mara, e o nome desse local era Mara porque as águas de lá eram amargas. E mais uma vez, no versículo 24, o povo reclama, né? Murmura. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos nós de beber? E ele clamou ao Senhor, Moisés clamou ao Senhor, e mostrou-lhes um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação. Então, quando Moisés pegou o lenho, que eu não sei exatamente o que é o lenho, eu vou pesquisar depois, e jogou nas águas amargas, essas águas tornaram-se doces. E disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, Deus, ele foi misericordioso, além dele dar um escape para o povo beber uma água doce. Doce, eu acredito que não fosse amarga, né? Uma água insípida, pura. Ele ainda deu o ordenamento para que o povo dele, né, cumprisse os mandamentos e ouvissem a voz, né? Quem falava, Deus falava através de Moisés, então o povo tinha que ouvir. E é uma saga interessante porque eu vou até começar a reler essa parte, porque Moisés passou por muito perrengue, né? Coitado de Moisés, nem chegou a ver a terra prometida, porque já no final da saga dele ele se aborrece. Mas aí Deus também supre as necessidades do povo através do maná. E o povo é muito reclamão, muito. Então aqui, ó, no versículo 16, no capítulo 16, fala assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome toda esta multidão. E esse versículo me chamou muita atenção porque, assim, Deus tirou o povo que estava escravo no Egito. Então, o povo foi tão murmurento que, quando eles começaram a murmurar, eles já falaram assim: Deus, muito obrigada, porque nós éramos escravos e agora nós não somos mais. Né? Não, eles disseram: quem dera se a gente pudesse morrer lá comendo carne, com as panelas de carne. Não importa se nós éramos escravos. Mas eles queriam voltar a ser escravos de novo. Porque às vezes, quando a gente sai de uma situação e está passando por um processo, a gente termina não lembrando dos perrengues, das dificuldades. E isso tudo essa é a minha reflexão, né? E aí, mais na frente, eu grifei aqui, né? Deus manda carne, Deus manda o maná. E aí vem para o versículo 17, que foi o primeiro versículo que eu li para vocês. Mas antes de concluir o meu devocional, eu quis também buscar no Novo Testamento o que falava sobre murmuração. E aí o primeiro texto que eu vi foi lá em 1 Coríntios 10, quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele fala assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, isso foi muito interessante, porque, para mim, né, tudo o que eu tô falando aqui, eu tô tirando do meu devocional, mas como eu quero treinar a minha fala, como eu quero treinar, gravar vídeos, eu estou compartilhando aqui no meu canal pessoal. Então, se você está gostando, se você já chegou até aqui, já são 8 minutos de conversa, já curte aí, já compartilha se você quiser com alguém, né? E eu achei interessante essa parte porque ele fala: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, quando a gente murmura, a gente abre brecha para que o destruidor venha, né? Para que maldições venham, para que setas malignas venham, né? E mais na frente diz assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Então, mesmo que a gente esteja passando por um perrengue muito grande, Deus dá o escape, né? Ele dá. E aí eu busquei outro versículo ainda. E aí vamos lá em Filipenses 2, 14.
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu gostei desse texto, eu vou até procurar aqui na NVI para ler. Filipenses 2, 14, NVI, que é a nova linguagem, né? Filipenses, só um minutinho, gente, que eu não tinha preparado para falar isso aqui, mas vamos lá. Filipenses 2,14. Eu sempre gosto de ler mais de uma versão, né? Eu tenho que olhar para cá. É para cá que eu tenho que olhar. Eu vou começar a partir do versículo 12. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Paulo falando para os filipenses. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações, sem nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Basicamente igual a esse, né? Aqui fala como astros. Apegando-se firmemente à palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre os sacrifícios e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, gente, eu sou muito grata a Deus por Ele ter me mostrado o meu pecado de murmuração. E eu já pedi meu perdão. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E eu sou muito grata a Deus pelo Espírito Santo que habita em mim, por essa palavra. Eu estou me sentindo bem, feliz. E feliz também por estar compartilhando aqui com vocês esse meu momento. E é isso. Muito obrigada. Se vocês gostarem, eu vou tentar gravar mais vídeos para eu poder me desenvolver melhor e abençoar também a vida de vocês. Então, se você chegou até aqui, aos 13 minutos, já curte e compartilha com alguém, para alguém ser abençoado também, tá bom? É isso. Tchau.